Bem-vindos ao podcast Hospitality Net Zero, um podcast focado nas questões da sustentabilidade e descarbonização do setor turístico. Contamos hoje com a presença da Ana Mesquita, a quem desde já agradecemos estar aqui connosco. Obrigada. A Ana Mesquita é arquiteta paisagista e mestranda em Economia do Ambiente, e o seu percurso profissional tem tido como foco as coberturas verdes, quer como projetista, quer como formadora e conferencista. A Ana é também membro da direção da Associação Nacional de Coberturas Verdes e coordenadora da LandLab, empresa que disponibiliza soluções de construção sustentável, nomeadamente jardins verticais e coberturas verdes. Ana, pedi-lhe precisamente que nos apresentasse a LandLab e seguidamente nos falasse das soluções que disponibilizam e de que forma contribuem para a sustentabilidade e descarbonização do setor turístico. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite, é com todo o gosto que falo destes temas do nosso trabalho diário, que não é só um trabalho, é um forte sentido de missão naquilo que fazemos todos os dias na LandLab, porque sentimos que estamos de facto a trabalhar para um mundo mais sustentável, para que as gerações futuras tenham um planeta onde possam viver e possam também ser felizes. Eu sou arquiteta paisagista e o trabalho da LandLab surgiu em 2008. Surgiu primeiro numa fase mais ligada às coberturas e depois o portfólio da LandLab foi crescendo. Como é que surgiu a LandLab? Surgiu de outros técnicos que foram há mais de 20 anos que iam experimentando soluções ligadas aos espaços verdes, às coberturas verdes, foram experimentando, foram percebendo que havia soluções que de facto funcionavam, outras que funcionavam menos bem, e depois quiseram levar esse conhecimento, essa experiência, esse know-how e esses produtos a outras empresas ligadas à arquitetura, ligadas à arquitetura paisagista, aos espaços verdes, à construção, e surgiu assim a LandLab. A LandLab pretende ser uma referência naquilo que é as soluções de construção com vegetação, soluções de base natural, as chamadas NBS, Nature Based Solutions, e a construção sustentável. Nós não fazemos obra. O que temos é um portfólio que foi sendo construído ao longo destes anos de produtos, de sistemas também que podem ser aplicados na construção, e depois temos uma rede de instaladores e trabalhamos para todas as empresas que queiram instalar os nossos produtos. Mas de facto nós somos uma empresa que trabalha com materiais de construção, mas outro tipo de materiais de construção, exatamente o que promovo. Há pouco falava das NBS, Nature Based Solutions, são soluções de base natural, ou seja, nós estamos muito habituados às soluções de engenharia estática, não é? As soluções das infraestrutura cinzenta, e é a nossa forma típica de resolver os nossos problemas, seja em projeto, seja em obra, não é? Que se nós quisermos isolar tecnicamente uma casa, nós tipicamente, tradicionalmente, recorremos ao roof-mate, né? Aquelas placas de XPS, que é um derivado do petróleo, e é isso que nós fazemos, ou seja, nós não estamos a trabalhar com soluções naturais, com materiais naturais e com a natureza. E o que nós advogamos é, vamos trabalhar com a natureza e vamos isolar tecnicamente uma casa com uma cobertura verde, por exemplo, ou seja, com a natureza. E é desta forma que nós acreditamos que vamos conseguir construir e adaptar as cidades, não àquilo que é acabar com as alterações climáticas, porque isso não vai ser possível, estamos a sentir, estamos em 9 de outubro e estão 37 graus em alguns pontos do país, não vai ser possível. O que vai ser possível o que tem que ser possível, aliás, é nós conseguirmos adaptar-nos e adaptar as cidades para que elas fiquem resilientes às alterações, para que elas possam responder a estes, sejam os picos de chuva, sejam os picos de calor, de forma a que não provoquem danos e sejam prejuízos, no caso das cheias, que são prejuízos bastante grandes, seja até questões da qualidade de vida das pessoas. E, portanto, nós acreditamos que as cidades vão ter que se adaptar às alterações climáticas,
trabalhando e construindo com a natureza, com as soluções de base natural, que não são uma solução aspirina, ou seja, não vamos ter as soluções de base natural em todo o lado, mas têm que ser, têm que trabalhar em conjunto com aquelas soluções que nós estamos habituadas e assim conseguimos cidades que sejam, lá está, resilientes às alterações climáticas. Assim, lá está, o portfólio, voltando aqui à questão da Land Lab, o portfólio foi sendo construído, hoje em dia temos um manual de soluções com cerca de 400 páginas, que se dividem em cerca de 10 capítulos, em que há o primeiro capítulo que nós quisemos que fosse o primeiro capítulo, que é a água, fala sobre a forma como nós gerimos a água nas cidades e da forma como devemos passar a olhar para a água no futuro, sobretudo a questão da infiltração e da retenção da água nas cidades. É fundamental voltar a infiltrar a água nas cidades. Nós, quando construímos, quando construímos um prédio, quando projetamos a cidade e construímos cidade, vamos impermeabilizando, não é? E vamos fazendo com que a água deixe de se infiltrar naturalmente no solo, aquilo que muitas vezes já nos esquecemos que é o ciclo da água, não é? Quebramos o ciclo da água e temos que o voltar a fechar. Isso para nós é fundamental e temos uma série de sistemas e produtos que ajudam nessa questão, sejam túneis de infiltração, zonas de drenagem também, podem voltar a devolver a água ao solo. Depois também temos fachadas verdes e jardins verticais, temos soluções para o ruído, temos depois vegetação técnica e substratos técnicos, lá está, muito focados nas coberturas verdes, pronto, e o portfólio vai crescendo, está sempre em constante, aliás, temos, lá está, com as 400 páginas foram, quase 400 páginas foram editadas no início do ano, em março, e, entretanto, até ao final do ano já vamos ter novos produtos que vamos adicionar ao portfólio, nomeadamente um produto que achamos que vai ser completamente revolucionário no panorama da rega. Um produto de rega inovador e que vai, de facto, fazer aqui a revolução nos sistemas de rega. Focando mais no facto das coberturas verdes, que eu acho que, de facto, quando nós pensamos no setor do turismo e pensamos em edifícios também, não é? Pensamos muito em edifícios e nós vamos ter que alterar a forma como construímos, lá está, incorporando as Nature-Based Solutions e incorporando a vegetação. Nós achamos que a vegetação deverá ser, e o fundador da Landlab tem uma frase que é a vegetação deve ser considerada um material obrigatório de construção. Não só deverá, como tem que ser e como é possível. Sobretudo, nós gostamos de passar essa imagem. É possível construir com vegetação de forma segura, de forma que dê garantia tanto aos projetistas como aos donos de obra. É fundamental as pessoas sentirem seguras. E as coberturas verdes têm, de facto, um amplo leque de benefícios e muitas vezes as pessoas têm algum receio associado a esta técnica construtiva e esta solução construtiva, sobretudo cá em Portugal, até porque no resto da Europa e há cidades por todo o mundo onde este tipo de solução construtiva é obrigatória, nem sequer há discussão, mas as coberturas verdes ainda causam aqui alguns receios e em parte percebem-se, porque nós tradicionalmente, a questão da impermeabilização, as pessoas têm já esses problemas nas suas casas e não têm coberturas verdes, não é? As pessoas têm umidade, têm problemas de infiltrações e não têm cobertura verde e pensam, bem, eu não tenho plantas, não tenho água lá em cima e se eu colocar aqui o meu problema vai crescer de forma exponencial. E de facto não é isso. E de facto aqui o setor do turismo pode também servir como um modelo, não é? Para as pessoas que vão aos hotéis, vão aos empreendimentos e veem que a vegetação faz parte. E, portanto, há também esse caráter de responsabilidade social e ambiental que o setor pode ter para esta descarbonização mais associada, neste caso, hoje, do tema do podcast, à construção. As coberturas, como eu dizia, têm um grande leque de vantagens, algumas mais privadas, outras públicas, e isso é de querer
frisar bem, são uma proteção da camada de impermeabilização. Começaria por aí. A cobertura verde, o sistema de cobertura verde, estando bem feito, estando bem projetado, essa questão é fundamental, cumprindo aquilo que são os guias, as normas de construção, de projeto e de manutenção, são consideradas uma proteção da impermeabilização, fazendo com que esta dure mais tempo e que vá até diminuir o custo da substituição e da reimpermeabilização. Isto também é uma vantagem económica. Dizer que há em Portugal um guia técnico para a construção do projeto de manutenção de coberturas verdes, que foi lançado em 2020 pela ANCV, portanto a Associação Nacional das Coberturas Verdes, em conjunto com a ANQIP, a Associação Nacional para a Qualidade das Instalações Prediais, e a Ordem dos Engenheiros Região Centro, que definem, lá está, boas práticas, que definem linhas às quais não devemos fugir, ok? Linhas vermelhas às quais não devemos descer, não é? De resíduos de qualidade, e este guia português surge do primeiro guia, aliás, todos os guias nacionais surgem do primeiro guia, que é o guia alemão, e que de facto não foram ainda encontrados problemas em coberturas verdes que sigam estas normas, ok? Ou seja, é importante seguir as normas e fazer as coberturas verdes bem feitas. Infelizmente, não é um documento normativo, ou seja, no fundo, são só conselhos, são recomendações, porque hoje em dia qualquer pessoa pode construir uma cobertura verde ainda da forma que um bocadinho discricionária, ou seja, não há normas ou regulamentos que digam que a cobertura verde deve ser feita desta, daquela e da outra maneira. E isso, de facto, leva a que muitas vezes existam exemplos menos bons e que, de facto, ficam, não é? São os exemplos menos bons, são aqueles que muitas vezes mais ficam e mais ficam na nossa memória e que, de facto, podem ser mais problemáticos e passar ainda uma ideia errada de que as coberturas verdes não funcionam. Por isso é que eu trouxe aqui uma pequena amostra também para perceberem, porque eu acho que quando as pessoas veem as várias camadas que compõem a cobertura verde e a função de cada uma, muitas vezes perdem um bocadinho o receio porque percebem como é que isto funciona, não é? Não é ter uma laje impermeabilizada, atirar para lá a terra, colocar plantas e esperar que tudo funcione da melhor forma. Não. Tudo está estudado, tudo está pensado, as várias camadas que devemos colocar na cobertura verde. Mesmo o tipo de camadas, não há um modelo típico para todas as coberturas, é preciso perceber que tipo de cobertura é, que tipo de uso vamos dar a essa cobertura, que tipo de vegetação vamos dar a essa cobertura, porque eu posso ter uma cobertura extensiva com cedro, são plantas suculentas que não vão ter quase uso, portanto são plantas que não aguentam o pisoteio. Eu posso ter um jardim, não é? Como temos aqui no Porto, o jardim da Praça de Lisboa, que é um parque no centro do Porto, com árvores e cheio de pessoas lá sempre, quase sempre, sítios mais instagramáveis da cidade do Porto, com um bar, e portanto podem ser também espaços, lá está. Estamos a falar, não sei, para quem não conhece, se puserem no Google, Praça de Lisboa no Porto, tem mesmo ao lado dos Clérigos, era uma zona que durante anos ficou abandonada, portanto, ao lado dos Clérigos, centro já consolidado, completamente consolidado da cidade, onde não se acreditava ser possível ter espaços verdes, não é? Muitas vezes há essa questão, os centros históricos, como é que nós vamos colocar os centros históricos, os centros das cidades, a malha está consolidada, não temos espaço para ter jardins e para ter parques. E, de facto, as coberturas verdes proporcionam essa possibilidade, esse espaço. Nós temos 2 pisos de subterrâneos de parque de estacionamento e depois há um piso de lojas e restaurantes e depois então a cobertura verde aberta, um jardim que a cidade ganhou e que é um bom exemplo daquilo que se faz no Porto e no nosso país, também ligado às coberturas verdes. Em Lisboa há o Jardim da Gulbenkian. Tudo isso são bons exemplos de coberturas verdes. Mas queria-vos falar, lá está, das várias camadas que compõem o sistema, dizer-vos que tipicamente o sistema de cobertura verde não é intrusivo, ou seja, em nenhum momento o sistema de cobertura verde vai ou está pensado para
perfurar a impermeabilização, não é essa a ideia. Tudo o que nós colocamos por cima da impermeabilização está-se pousado e é dobrado, de forma a garantir que, de facto, o edifício está estanque, ok? E nós, nas coberturas planas, somos bastante obsessivos com a questão da drenagem e da passagem da água, ok? Exatamente para não haver até uma sobrecarga sobre o edifício. E, portanto, a primeira camada é uma tela anti-raiz, é esta camada que aqui eu vou-vos mostrar, não sei se consigo, é esta tela aqui, anti-raiz. Portanto, imaginem que nós temos a laje já impermeabilizada e por cima da impermeabilização, então colocamos esta tela que fica pousada e que é uma proteção à impermeabilização da ação das raízes, ok? Para proteger tanto a impermeabilização como o próprio edifício da ação das raízes e das plantas. Depois vem esta manta, quase parece um cobertor. Deixem ver, é uma manta, que faz o quê? Ela tem uma dupla função. Por um lado, ela protege mecanicamente a impermeabilização. Mais uma vez, nós queremos proteger a impermeabilização. Temos esta preocupação muito grande. Proteger mecanicamente a impermeabilização. Esta é a primeira função desta manta. E depois, tem outra função é reter água. Portanto, esta manta retém cerca de 5 litros por metro quadrado. Depois há mantas que retêm mais, mantas que retêm menos. Depois depende, lá está, do tipo de cobertura, do tipo de vegetação. Porque as plantas não estão no seu natural, não podem esticar as raízes à procura da água. Nós vamos ter que, no próprio sistema de cobertura verde, ir reservando alguma água para que as plantas possam ter, lá está, essa pequena reserva. Depois desta manta cobertor, vem esta placa, que é uma placa de drenagem, ok? Ela tem canais superiores e canais inferiores. Lá está, nós somos obsessivos com a drenagem. O edifício não está pensado para ser uma piscina, portanto, toda a água que chega à cobertura não é usada pelo sistema, deve sair o mais rapidamente da cobertura verde. E as plantas também não podem ter água a mais, porque senão também vão morrer por asfixia radicular e, portanto, não é o pretendido. Portanto, vamos reter alguma água também aqui. Isto tem uma forma, não de uma caixa de ovos, mas de uma forma de queques. Estão a ver? Então, tem aqui forma, lá está. Ou melhor, ao contrário, não é uma forma de queques, é uma caixa de ovos, conseguimos reter água aqui embaixo. Importante também para as plantas, reservar água. Todo o excesso de água sai o mais rapidamente do edifício, pelas saídas de água, pelos tubos de queda. Depois tem o filtro, ok? E o substrato e a vegetação, ok? Aqui não está o substrato, está uma imagem do substrato e a vegetação, ok? Este é o esquema básico e conceptual de uma cobertura verde. Portanto, tela anti-raízes, manta de proteção da camada da impermeabilização e reserva de água, drenagem, ok? Movimentação de água, filtro, substrato, nunca terra vegetal. Substrato porquê? Porque é leve, porque não tem investantes, porque tem uma capacidade de drenagem muito maior e, sobretudo, não vai compactar. Okay? Esta parte é muito importante. Nós não usamos grandes espessuras de substratos, usamos 10 centímetros de substrato, 15, 20 nestas coberturas mais extensivas e, portanto, um solo natural teria tendência a compactar e a levar também à morte das plantas por asfixia radicular e problemas de drenagem. Portanto, sempre substrato e depois a vegetação. Este é o modelo típico de uma cobertura verde. Falávamos logo no início das vantagens das coberturas verdes. Eu não gosto muito da palavra vantagem, na verdade, porque quando ouvimos vantagem, não é? O que é que a nossa cabeça automaticamente vem? A desvantagem, ok? Eu quero saber as vantagens, quero saber a desvantagem. Eu não gosto de ir tanto por aí. Gosto de falar nos benefícios, ok? Porque nós podemos ter uma cobertura com godo, ok? Que não nos traz nenhum tipo de benefício. A cobertura está lá em cima, imagina uma cobertura plana com godo, está lá em cima, está a acumular algum lixo, está a acumular calor, está a acumular radiação e não nos traz grande benefício. Ao contrário das coberturas verdes que nos trazem, de facto, uma série de benefícios, de serviços ecossistémicos também, e que são, de facto, também uma vantagem. O primeiro já vos falei, que é o facto de nós conseguirmos aumentar o tempo de vida útil da impermeabilização, isso é, de facto, muito importante. E lá está, e ao contrário do mito, não é? Ao contrário do mito que ainda existe,
cada vez menos, mas ainda existe, é que as coberturas verdes não funcionam e vão causar infiltrações. De facto, todo o sistema é a tal proteção que vos falava. Associado, mas eu também vou se calhar vou explicar porque é que isto acontece. Reparem, a cobertura é o sítio mais quente e mais frio do edifício. E quando as telas estão expostas, mesmo com o godo elas estão mais expostas, a ação dos raios UV e a variação térmica, não é? O sítio mais quente e mais frio do edifício, elas estão constantemente a expandir e a contrair, a expandir e a contrair. E o que é que isso faz? Ao longo de vários anos, esta expansão e contração vai provocar, lá está, os tais danos e acaba por criar fissuras que depois aparecem nos edifícios em forma de infiltrações. E é isso que não acontece. Não há quase variação térmica nas telas de impermeabilização como a cobertura verde. E isto leva-nos ao segundo ponto, que eu acho que seria também uma das grandes razões pelas quais os privados optam por uma cobertura verde. Eu acho que no caso do turismo este fator ainda se torna mais sensível, é a questão do isolamento térmico, não é? A questão do conforto térmico. Então, eles têm sempre essa preocupação de dar conforto térmico, sobretudo aos seus hóspedes, não é? E aqui as coberturas verdes têm um papel importantíssimo, não é? Um papel de isolamento térmico. E saber que quanto mais quente for o clima, maior será esse isolamento térmico. O fator vai ser, o benefício é tanto maior quanto mais quente for o clima. E lá está. Hoje em dia, em que nós falamos tanto de eficiência energética e de eficiência térmica, este fator tem ainda maior importância. Depois, há também a questão do turismo. Os empreendimentos turísticos também têm a questão visual, não é? O aspecto visual, o abrir uma janela e ver uma cobertura com boldo, ou abrir uma janela e ver uma vegetação, é completamente diferente, não é? Um valor adicional, não é? Um valor acrescentado que dá à arquitetura e aos próprios edifícios, aos empreendimentos, que é completamente diferente. O mesmo acontece nos edifícios para a habitação, não é? E agora que já passamos por confinamentos, percebemos o quão diferente seriam as nossas vidas se nós tivéssemos uma varanda um bocadinho maior, um pátio, uma cobertura lá em cima, que nos permitisse, quem vive em apartamentos, não é? Que nos permitisse ter estado um bocadinho mais no exterior e perto da vegetação. Depois temos fatores que são mais ambientais, não é? Ou seja, aqui estes benefícios são mais privados, estão mais associados ao privado, não é? Em benefício do próprio edifício, mas depois há benefícios que são públicos, que são sentidos a uma escala mais do município, e que são esses benefícios que levam cidades a obrigar às coberturas verdes, não é? Seja pela redução do dióxido de carbono, né? O facto da vegetação estar a capturar carbono, isso está ligado com o facto de nós termos mais área verde, não é? Aqueles benefícios que são associados ao facto de termos mais área verde, maior habitat para aves, para insetos, tudo isso é importante. Há a questão do efeito ilha de calor, não é? As plantas estão a evapotranspirar, e ao evapotranspirar estão a libertar vapor de água, estão a regular o clima, não é? E isso é importante para as cidades. O efeito ilha de calor, o facto de nós estarmos no centro da cidade, está, em comparado com as periferias e com as zonas rurais, sempre 1, 2 graus mais elevados de temperatura. Porquê? Porque até há mais superfície impermeável e a radiação acaba por estar a ser libertada e as coberturas podem diminuir muito esse efeito ilha de calor. Também na questão da água, que eu falei logo no início, as coberturas verdes têm um papel fundamental. As coberturas verdes podem ajudar a que as cidades funcionem como uma esponja, não é? O conceito dos sponge cities, muito associados não só às coberturas verdes, mas também aos espaços verdes, aos parques e aos jardins urbanos, que de facto tudo o que é vegetação vai acumular água. E aqui o papel das coberturas verdes é duplo. Por um lado, todo o sistema, como vimos, e sobretudo a espessura do substrato, vai acumular água. Vai acumular água que não vai chegar ao sistema de drenagem urbana. Por outro lado, todo o excesso de água que nós não queremos, de facto, em cima do edifício, esse vai, de facto, para o sistema de drenagem urbana, mas vai de forma muito mais lenta, vai passar de algumas horas. E esse atraso é fundamental para evitar as situações de picos, não é? De picos de cheia, que causam tantos problemas, e ainda vimos o ano passado o que aconteceu no nosso país. E, portanto, não nos vai ser possível
com as alterações climáticas, lidar de outra forma que não com a vegetação e com coberturas verdes e parques, com a água, com os picos que vamos ter de água. Nós vamos ter muita água num curto período de tempo. Não é possível por constrangimentos orçamentais, até por constrangimentos físicos, de que não há espaço no solo para aumentar todas as condutas das pluviais, para conseguir lidar com tanta água. A solução vai passar por reter água em pontos estratégicos, nomeadamente nas coberturas verdes e nos parques. Há também um fator, uma característica das coberturas verdes, que tem sido até amplamente incentivada pela União Europeia, que é o facto das coberturas verdes, da vegetação, conseguir aumentar a produção de energia por painéis solares. O que é que eu quero dizer com isto? E a ideia, quase todos temos, é: eu tenho uma cobertura, posso pôr uma cobertura verde, posso pôr um painel solar, porque no fundo são soluções que lutam pelo mesmo espaço, não é? Portanto, podem parecer contraditórias por causa disso. Mas a verdade é que elas podem funcionar em conjunto, de uma forma bastante interessante. Porque as plantas, lá está, elas estão a evapotranspirar, estão a regular a temperatura e a melhorar o microclima na cobertura, e toda a cidade, mas sobretudo na cobertura. Os painéis, se estiver muito quente, eles perdem eficiência. E, portanto, as coberturas verdes vão ajudar a que os painéis se tornem mais eficientes, por esta regulação térmica da zona envolvente aos painéis solares, fotovoltaicos. Esse fator é bastante importante. É a mesma razão pela qual estão a ser colocados painéis solares nas albufeiras, na Albufeira do Alqueva, por exemplo, porque a água está sempre fresca e tem esse papel de regular a temperatura dos painéis e, portanto, consegue-se produzir mais energia. Exatamente a mesma razão. Nós vamos produzir mais energia quando associarmos os painéis à vegetação. A vegetação vive muito bem sem os painéis. Lá está, os painéis podem produzir mais energia, desde que a vegetação não crie sombra nos painéis, não é? Essa parte é importante. E tem que estar garantida a escolha de botânica que não vá influenciar portanto, a sombra dos painéis solares, e não vai criar, lá está, a sombra nos painéis solares. Para terminar, Ana, queria-vos falar deste sistema que eu acho que vai de encontro àquilo que fomos falando, que é o GUL, chama-se Green Urban Living. Eu mostrei-vos aqui esta camada, que é das mais usadas no mundo para fazer coberturas verdes, mas estas camadas vocês não conseguem se calhar perceber tão bem, mas são feitas de plástico, são feitas de derivados de petróleo. Não é? E apesar de serem recicladas e recicláveis, é algo que nos causava alguma angústia. E hoje em dia temos no portfólio da Landlab este material, que é o GUL, lá está, que é feito com aglomerado de cortiça. Este sistema surgiu de um projeto de investigação do ITECONS, que é um Instituto de Construção da Universidade de Coimbra, em conjunto com a Amorim Isolamentos e a Neoturf, e que desenvolveram um sistema de cobertura verde e de isolamento térmico com cortiça. Portanto, a cortiça já é um isolamento térmico mais do que conhecido, isolamento acústico também, e o que nós fizemos, o que esse consórcio fez, foi perceber de que modo é que nós poderíamos usar o aglomerado de cortiça também como um sistema de cobertura verde, retirando aqui algumas camadas de plástico. E foi conseguido com este sistema, que lá está, este tem 5 centímetros, este tem 5 centímetros e tem aqui estes lenhos que aumentam de facto a drenagem. Aqui a grande dificuldade do estudo, que foi mais moroso, foi perceber qual a densidade do aglomerado de cortiça ideal e de que forma é que nós iríamos conseguir com cortiça ter a mesma capacidade de drenagem do que esta placa, que é mais vendida em todo o mundo. Este novo sistema não podia ter mais nem menos, não podia ser menos, pelo menos tinha que ser igual naquilo que é a capacidade de drenagem, que é uma ansiedade muito grande, como falei no caso das coberturas verdes. E pronto, e temos este material, portanto, com o GUL, o que é que retiramos? Retiramos os XPS, aquelas placas típicas de isolamento térmico azuis, retiramos esta manta, este cobertor
que confere a proteção mecânica que é dada pela cortiça, e retiramos também esta placa de drenagem que também é conferida pela cortiça. Portanto, a cortiça faz o isolamento térmico, o isolamento acústico, a retenção de água, porque o aglomerado de cortiça é poroso, vai reter água, e também a drenagem. Portanto, no caso de uma cobertura verde feita com o GUL, é a laje impermeabilizada, colocamos o GUL imediatamente por cima da impermeabilização. Claro que temos que perceber se tem anti-raiz ou não tem anti-raiz, filtro e substrato com a vegetação. É um material que, ao contrário dos outros todos, tem uma pegada negativa de carbono, porque na fábrica da cortiça, não é? O sobreiro, a árvore esteve, e vai continuar a estar, a capturar carbono. E isto, de facto, faz toda a diferença naquilo que é o processo de descarbonização da construção, e também, lá está, neste caso, das coberturas verdes. E pronto, era isto que eu vos queria falar hoje. Não sei se Ana tem alguma questão. Eu agradeço, Ana, por nos ter trazido toda esta informação, estes benefícios todos desta estratégia, que é digamos, uma simples cobertura verde e que tem tantos benefícios. Verdade. A informação técnica que comprova que é perfeitamente seguro construirmos coberturas verdes, e ainda esta evolução técnica da própria cobertura no sentido de se tornar ainda mais sustentável, não é? Com a substituição desses materiais por um novo sistema. Penso que realmente é muito interessante, muito relevante para os nossos edifícios, para as nossas cidades e até para os contextos mais rurais, diria eu, em que criamos uma harmonia na natureza, entre a natureza e os edifícios que projetamos. Sim, é um biomaterial, no fundo, não é? Exato, e trabalhamos com matéria-prima que é não a terra, mas os substratos que têm que ser próprios, mas no fundo trabalhamos com a natureza, não É é? trabalhar com a natureza. É isso mesmo, é trabalhar com a natureza, como a Ana referiu, é trazê-la para nós, para nosso benefício e contribuindo para o benefício do planeta. Sim, porque nós estamos mais habituados a trabalhar contra a natureza, não é? Parece que estamos nós contra a natureza e não tem que ser assim, não deve ser assim, até porque nós fazemos parte da natureza, não é? Exato, da importância de percebermos bem estas estratégias e de como usá-las realmente a favor de todos. Neste caso, o turismo, quer aos hóspedes, aos utilizadores diretos, quer às comunidades em que os nossos empreendimentos turísticos se inserem. Sim, faz todo sentido, sim. Muito obrigada, Ana, por De toda nada. esta informação e que se façam muitas coberturas verdes. Sim. Obrigada. Obrigada.